Há mais de 2 milênios, o Senhor Jesus Cristo declarou que brevemente voltaria. Todos os tipos de sinais de sua vinda estão aparecendo em nossos dias, como o fato de cada vez mais pessoas estão tendo visões proféticas de que o dia do Senhor está próximo. Mas Jesus sofreu? Quais sinais devemos procurar? Como recebê-lo? As respostas para essas e outras perguntas semelhantes relacionadas ao retorno de Cristo à Terra serão descobertas examinando detalhadamente as profecias aprendidas na Bíblia. Há 2 milênios, o Senhor Jesus nos deu uma promessa: em breve virei. Nós encontramos isso em Apocalipse capítulo 22, verso 12. Eis que venho em breve, e trago comigo a recompensa que tenho para dar a cada um de acordo com suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Agora, muito mais sinais de sua volta estão sendo vistos do que nunca na história. A Bíblia não especifica um dia específico para a segunda vinda, mas dá sinais claros e eventos que a precedem. O propósito da segunda vinda é estabelecer o reino de Deus e não haver mais dor, tristeza ou fome. A Bíblia diz que Cristo virá uma segunda vez e disse que todo o olho o verá. Mas é advertido que quem nega que Cristo virá à terra em carne é uma falsa testemunha e o anticristo. A Bíblia menciona a vinda nas nuvens do céu. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, verso 30. Neste vídeo examinaremos as profecias relacionadas à segunda vinda de Cristo, que muitos crentes acreditam já terem sido perdidas. Mas antes de começarmos, deixa o like surpreendente. Mas o resto você já sabe, não é mesmo? Então, muito obrigado e bora lá. A indicação inicial da reaparição de Jesus Cristo será a mais indireta. Desastres naturais como terremotos, fome, epidemias e conflitos armados podem ter um impacto profundo na vida das pessoas, como afirmado em Mateus capítulo 24, verso do 6 ao 8. Ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Os eventos militares recentes incluem a queda do Talibã no Afeganistão, o conflito Índia-Paquistão, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, a guerra interminável entre Israel e Palestina e o novo conflito entre Rússia e Ucrânia. Pestes, enchentes e incêndios têm sido observados em todo o mundo. Um exemplo é um vírus que se originou em Wuhan, na China, em 2019. E desde então se desenvolveu globalmente. Em setembro de 2019, a Austrália experimentou incêndios florestais e o leste da África, uma invasão sem precedentes de gafanhotos, levando à fome em muitos países. Em janeiro de 2020, a Indonésia foi atingida por uma enchente e Newfoundland, no Canadá, por uma tempestade de neve centenária. Houve terremotos em Elazığ, Turquia, Cuba e outros lugares. O final de 2022 e o início de 2023 foram marcados por nevascas sem precedentes nos Estados Unidos e recordes de temperatura em toda a Europa. Resorts de esqui na Europa viram um cancelamento sem precedentes de reservas entre 35% a 40% devido à falta de neve. Todos esses sinais mostram que a profecia parece ter sido observada, e a cada ano que se passa, os problemas se tornam maiores e mais sérios. A segunda indicação do retorno de Jesus está prestes a acontecer: aparência de fenômenos celestes incomuns. Em Apocalipse 6, verso 12, está escrito: Vi que quando o sexto selo foi aberto, houve um grande terremoto,
o sol ficou escuro e a lua se tornou da cor de sangue. Joel capítulo 30, verso 31 diz: Mostrarei sinais no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor. Nos tempos recentes, houve inúmeras instâncias em que observamos a lua em uma tonalidade vermelha. Houve 4 luas de sangue consecutivas durante 2014 a 2015 e em seguida, em 2018, ocorreu uma superlua azul de sangue, que ocorre uma vez a cada 150 anos. Em seguida, em janeiro de 2019, uma lua vermelha foi observada novamente. A profecia do escurecimento do Sol também se cumpriu com múltiplos eclipses solares totais, como o eclipse em Singapura em 26 de dezembro de 2019 e no Chile em 2 de julho do mesmo ano. O terceiro sinal da reaparição de Jesus será o sinal de sua segunda vinda. Os lugares de culto estão vazios e o afeto dos fiéis esfriou. Mateus capítulo 24, verso 12, diz: Por causa da abundância de maldade ou de pecado, o amor de muitos esfriaria. Isso é observado em todo o mundo. A devastação da religião por clérigos corruptos que servem à fé apenas pelo dinheiro, líderes espirituais entregam sermões monótonos e clichês que não conseguem se conectar com os crentes, e alguns dos pregadores que criam ficções em suas igrejas e iniciam negócios focados em objetivos até mundanos. Pessoas de fé carecem de fé e não tentam se libertar das limitações terrenas. Algumas igrejas podem até parecer ativas por fora, mas na verdade, muitas pessoas as frequentam com a intenção de desenvolver os seus relacionamentos e promover seus produtos. O quarto sinal que mostra que o retorno de Jesus ocorrerá em breve. Pessoas que afirmam ser o Cristo da profecia começam a aparecer e representam uma ameaça potencial para a sociedade. Em Mateus capítulo 24, verso do 4 ao 5, Jesus adverte seus discípulos a não serem enganados. Ele prevê que muitos virão em seu nome, afirmando ser Cristo, e enganarão muitos com sucesso. E impostores do Cristo apareceram em países como a China, a Coreia do Sul e o Japão. Esses charlatões não têm a mesma natureza do Senhor, nem falam a verdade, mas fingem ser o Messias e usam falsos milagres para enganar as pessoas. E esta profecia parece já estar ocorrendo. A quinta indicação da iminente volta de Jesus: o retorno do povo judeu à sua antiga terra natal de Israel, após o século do exílio. Jesus conta a parábola da figueira para ilustrar que quando todas as profecias forem cumpridas, a volta do Senhor estará próxima. Quando o seu ramo ainda está tenro e brota folhas, você sabe que o verão está quase chegando. Muitos crentes entendem que o novo crescimento da figueira indica a restauração de Israel. Quando Israel for restaurado, o dia do Senhor está próximo, o que ocorreu em 14 de maio de 1948. Portanto, esta profecia da volta do Senhor foi completamente cumprida. A sexta indicação da reaparição de Jesus Cristo é manifestada: a disseminação do cristianismo para os cantos mais distantes do mundo. Em Mateus capítulo 24, verso 14, está escrito que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Marcos capítulo 16, verso 15, diz que depois da sua ressurreição, Jesus ordenou a seus discípulos que fossem a todos os lugares e pregassem o evangelho a toda criatura. Depois que Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, o Espírito Santo começou a guiar aqueles que seguiam Jesus para serem suas testemunhas. Hoje, os cristãos se manifestaram por todo o mundo, com muitos países democráticos que adotam o cristianismo como sua religião oficial. Mesmo na China, apesar do ateísmo do governo,
dezenas de milhões de pessoas aceitaram Cristo, o que mostra claramente que a notícia da salvação da humanidade por meio de Jesus se seguiu por todo o mundo. Assim, fica claro que a profecia da volta do Senhor foi transmitida. A partir dos eventos apresentados, fica claro que 6 dos sinais da volta do Senhor Jesus já foram cumpridos. João capítulo 16, verso do 12 ao 13, diz: Ainda tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não podem suportá-las agora. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, pois ele não falará por si mesmo, e tudo que ele ouvir, ele falará. Apocalipse 3, verso 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse também contêm muitas profecias dizendo: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando o Senhor retornar, ele nos dará as palavras que revelariam a verdade que não conhecíamos antes. Embora por muito tempo o ensinamento da segunda vinda de Jesus Cristo tenha sido perdido da igreja cristã, agora é um dos mais importantes para quase todas as denominações. Centenas de versos falam da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele retornará para a salvação daqueles que o esperam. Sua volta será equivalente à salvação final para todos os seus filhos de todas as idades. Assim é dito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 ao 17. Porque isto vós dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormirão. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficaremos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A questão da segunda vinda de Cristo sempre anda de mãos dadas com a questão da sua recentidade. Uma pergunta que não temos o poder, conhecimento ou o dom para responder, mas certamente cada um de nós entenderá quando acontecer. Mas deixe-nos saber o que você pensa sobre o assunto. Você tem um palpite de quando a segunda vinda acontecerá? Muito obrigado por apoiar esse canal. Desde já, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau!